Maravilha, maravilha, estamos aqui alegres porque temos a oportunidade de estarmos meditando na palavra do Senhor. E nesta hora, neste dia, neste momento, não sei a hora que você está acompanhando esta mensagem, mas eu quero te dizer que o Senhor está e estará orientando a cada um de nós, que você possa abrir os seus ouvidos espirituais, porque vamos estar tratando de um assunto muito importante. E o tema da nossa mensagem de hoje: o perigo de maldizer a casa do Senhor. O perigo de maldizer a casa do Senhor. Extraído o texto base lá no livro de Ageu, capítulo 1, de 1 ao 14. E a casa de Deus sempre foi um lugar separado para adoração, comunhão, ensino e também restauração espiritual. Mas uma das maiores armas do inimigo contra a igreja é levantar dentro dela pessoas que murmuram, criticam, desvalorizam a outra. E ferem irmãos, espalham divisão, maldiz aquilo que Deus santificou. Muitos acham que falar mal da igreja é algo pequeno, mas Deus leva a sua casa muito a sério. A igreja pode ter efeitos humanos, porque é formada de pessoas imperfeitas, mas ela continua sendo propriedade de Deus, corpo de Cristo, lugar de manifestação divina, aleluia. Hoje veremos o que acontece quando pessoas começam a desprezar e maldizer a casa do Senhor. Infelizmente, nossas igrejas têm muitas pessoas que estão louvando, estão pregando, estão participando de todos os departamentos da igreja, mas estão fazendo fofocas, estão falando mal do irmão, porque o irmão tem uma posição maior que a dele, e o inimigo usa essas pessoas para degrenir a imagem da igreja. O povo havia perdido a prioridade da casa de Deus. Esse povo diz: não veio ainda o tempo. Ageu 1:2. O povo estava ocupado com as suas casas, com os seus interesses, seus planos pessoais, mas a casa de Deus estava abandonada. E o perigo de inverter prioridades. Muito hoje tem tempo para tudo, menos para Deus. Tem disposição para festas, trabalho, televisão, redes sociais. E as redes sociais hoje é um perigo muito grande. Quando a igreja deixa de ser prioridade, o coração esfria, a fé diminui, a crítica aumenta, infelizmente, porque quem se afasta espiritualmente começa a enxergar defeitos em tudo. O esfriamento produz murmurações. O povo de Israel começou abandonando a casa de Deus e terminou vivendo
sem entusiasmo espiritual, membros frios geralmente criticam mais, ajudam menos, observam erros, espalham desânimos. Quem perde paixão pela pressão, pela presença de Deus, passa a ferir a obra com palavras. Maldizer a casa de Deus traz consequência espiritual. Semeia muitos, semeais muito e recolhei pouco. Ageu 1:6. Deus mostrou ao povo que havia consequências. Eles trabalhavam muito, mas não prosperavam, não tinha satisfação, viviam vazio. E Deus disciplina quem despreza a sua obra. A Bíblia mostra que Deus ama a sua igreja. Jesus derramou o seu sangue pela igreja. Falar contra a casa de Deus é desrespeitar aquilo que Cristo comprou, é atacar algo sagrado. Muitos querem bênção, mas vivem criticando líderes, destruindo irmãos, espalhando contenda, e depois não entende por que perderam a alegria, perderam a paz, perderam o entusiasmo espiritual. A murmuração contamina outros. Uma pessoa negativa consegue contaminar muito. Israel no deserto sofreu porque pessoas murmuravam constantemente. As murmurações matam sonhos, enfraquecem ministério, divide igrejas, afastam novos convertidos. Existem pessoas que chegam na igreja motivada, mas encontram crentes especialistas em destruir. Especialista em destruir a fé, a liderança, os cultos, os projetos da igreja. A casa de Deus deve ser honrada. Lá em Ageu 8:1, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Deus quer que o povo reconstrua sua casa. Quem ama a Deus, ama a sua casa. Davi declarou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem ama a igreja, coopera, ora, ajuda, protege a unidade. As pessoas podem até enxergar problemas, mas escolhem ajudar ao invés de destruir. A igreja é lugar de restauração. Quantas pessoas foram curadas? Quantas pessoas foram libertadas? Quantas pessoas restauradas? Quantas pessoas foram salvas dentro da igreja? Muitos esquecem que Deus os levantou ali. Irmãos os ajudaram, o altar o sustentou, e depois usam a boca para ferir aquilo que um dia os socorreu. Precisamos ter temor. Jesus tinha zelo pela casa de Deus. Jesus entrou no templo e expulsou os vendedores. Ele declarou: a minha casa será chamada casa de oração. Jesus protegeu a santidade do templo. Cristo não permitiu desordem.
irreverência, profanação. E hoje também precisamos proteger a reverência, a santidade, a unidade da igreja. O inimigo tenta destruir a igreja de dentro para fora. Muitas igrejas são destruídas por perseguição externa, são destruídas por fofoca, divisão, competição, inveja, palavras malignas. Satanás sabe que uma igreja unida cresce, por isso ele tenta levantar críticos, murmuradores, causadores de escândalo. Deus procura membros que edificam. A obra de Deus precisa de pessoas que levantem, apoiem, intercedam, fortaleçam os irmãos. Existem dois tipos de membros: os que destroem, vivem reclamando, espalham divisão, criticam tudo, nunca ajudam, e os que edificam, oram pela liderança, ajudam em silêncio, promovem união, valorizam a casa de Deus. E aí eu pergunto para você, pergunto para a igreja, que é eu e você: que tipo de membro você tem sido? Que tipo de membro você tem sido? Nossa boca deve abençoar, a mesma boca que canta no culto, que prega, que ora, não pode ser usada para fofoca, não pode ser usada para criticar, destrutiva, nem divisão. Nenhuma palavra torpe sai da boca. Efésios 4:29. Enquanto o povo se arrependeu, Deus restaurou a glória, e o povo temeu diante do Senhor. Ageu 1:12. Quando ouviram a palavra, o povo despertou, voltou ao trabalho, restaurou a casa, e Deus respondeu: eu sou convosco. Deus ainda restaura relacionamentos. Talvez existam pessoas feridas, afastadas, magoadas, críticas. Mas hoje Deus chama ao arrependimento. Ainda há esperança para a igreja. Quando há união, temor, amor, oração, Deus derrama avivamento, crescimento, milagre, salvação. A casa de Deus não é lugar de maldição. A casa de Deus não é lugar de crítica destrutiva. Nem de divisão. É lugar de cura, amor, comunhão e transformação. Precisamos vigiar a nossa palavra. Precisamos vigiar a nossa palavra, porque quem ama Deus honra a sua casa. Hoje Deus está chamando você, está chamando os frios, está chamando os murmuradores, os feridos, os que perderam o amor pela igreja. É tempo de voltar ao altar, é tempo de participar da mesa, é tempo de construir a comunhão, a unidade, o temor, o amor pela casa do Senhor. Senhor, eu quero ser alguém que edifica e não alguém que destrói. Quem Deus abençoa, que Deus abençoe a sua igreja poderosamente.
Amém e amém. Em nome de Jesus. Rádio Palavras de Vida FM, a Princesinha do Rio.